Meu povo amado, hoje a gente vai começar a nossa quarta correção de prova. Vai ser mais uma vez uma prova de nível superior, provavelmente a última, já que a prova para professor está bem pertinho, tá bom? E eu queria dar dois recados antes da gente começar essa correção. Primeiro, pessoal, que embora eu esteja dividindo as provas entre nível superior e nível médio, eu recomendo que você faça todas as correções que estão aí disponíveis, seja para nível superior ou para nível médio, porque os conteúdos estão iguais para os dois cargos, tá? A forma de cobrar também está muito semelhante. Então, meu amigo, sem medo, mete bala. Ah, eu vou fazer para agente de alimentação. Faz a prova de nível superior, tu vai gostar. Ah, eu vou fazer para professor. Faz a prova de nível médio que tu vai gostar. Pode confiar no que eu estou falando. O edital é o mesmo, o conteúdo é o mesmo. O que vai mudar, às vezes, é uma forma de cobrar ali de uma prova para outra. A segunda informação é que a gente vai fazer uma prova hoje que trouxe um texto grande, mas a gente não vai ler esse texto porque, obviamente, eu já olhei as questões da prova e não tem uma questão ali de interpretação de texto. Então, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou pular a leitura desse texto com vocês. Mas é claro que no dia da tua prova, tu não vai poder sair pulando o texto. Obrigatoriamente, tu vai começar lendo o texto calmamente, com muita atenção, igual a gente tem falado aqui nos nossos encontros, tá bom? Vamos lá? Lembrando aí que a única coisa que eu cobro por esse vídeo é um like, um comentário, um compartilhamento, tá? Deixa de ser muquirana. Curte, compartilha, se inscreve, manda para os amigos. Gente, na prova de hoje, ó, mais uma vez, tá aqui badge para vocês. Mais uma vez eu trouxe uma prova próxima da gente, né? Ouro Preto do Oeste. E tá aqui o cargo, ó, orientador escolar pedagogo, tá? Mas lembrando que você que vai fazer nível médio também pode fazer. Então aqui o texto ele fala que vai cobrar as questões 1 e 2. Só que eu já vi que a gente consegue resolver sem eu ler. Então você pode até ficar à vontade para ler, né, o poema. Eu vou pular para o vídeo não ficar extenso. Eu bato o olho aqui quando eu vejo o texto assim curtinho, estruturado desse jeito, eu já sei que é um poema, né, pessoal? Bem na cara, né? Ó, questão 1. Considere o trecho do texto. Há, sem dúvida, quem ame o infinito. Há, sem dúvida, quem deseje o impossível. Há, sem dúvida, quem não queira nada. Assinale a alternativa que indica a figura de linguagem utilizada. Pessoal, figura de linguagem. Você tem que saber quem são as principais figuras de linguagem, porque numa questão dessa é cara crachá, tá? Se você sabe quem são as figuras de linguagem, é cara crachá. Eu vou te dar 3 aqui já para tu memorizar e facilitar para tua prova, tá? Essas 3 aqui, ó. Hipérbole, eufemismo e onomatopeia. Galera, a palavra hipérbole começa, ó, com a expressão hiper. O que é hiper? É super, é ultra, é muito. Sabe o que essa figura de linguagem faz? Ela é utilizada para expressar exagero, tá? Não tem aquela tua tia exagerada que aquela coisa, é a hipérbole. O nome dela é hipérbole. A hipérbole é a figura de linguagem que expressa exagero. Tu sabe qual é o principal exemplo de hipérbole que a gente tem? Quando eu falo assim, ó. Eu morro de medo de baratas, tá? Lembrando que toda vez que a gente está falando de figura de linguagem, pessoal, a gente está falando de sentido figurado, tá? Sentido conotativo. O que é isso, Carol? É quando eu brinco com os sentidos da palavra. É quando as palavras são utilizadas num sentido que não é o sentido real dela, tá? Então vamos para o exemplo que eu dei. Morro de medo. Gente, o que é morrer? Galera, morrer é perder a vida. É papuf, coração parou, papo de estampa de camisa. É caixão. Morrer, o sentido real da palavra,
é esse. É caixão, é papo de saudade, tá? Agora, quando eu falo, eu morro de medo de baratas, eu tô falando que eu vou perder a vida porque eu tenho medo de baratas? E eu vou ser enterrada mesmo, na realidade, só por causa do meu medo de barata? É isso? Não, galera, não. Quando eu falo eu morro de medo, eu tô falando que eu tenho muito medo. Ou seja, para transmitir a informação que eu tenho muito medo, eu usei a palavra morrer num sentido diferente do que ela representa. Eu exagerei, gente. Eu exagerei. Toda vez que tiver exagero, tu vai lembrar. O que é algo exagerado? Não é algo que é muito, que é super. Aí tu lembra. Hiper, ultra, Power Ranger, hipérbole. Tá bom? Então, quando começar lá na tua prova, reza para cair uma dessa para tu acertar e teus concorrentes não assistirem meu vídeo. Quando cair lá para ti, morrer de não sei o que, morrer de não sei o que lá, que não seja morrer de verdade, de ser enterrado, tu já vai saber que a hipérbole é o maior exemplo de exagero. Eu morro de ciúme, eu morro de vontade de comer chocolate, tudo isso, a pessoa não vai morrer de verdade. Ou seja, está usando a palavra morrer no sentido figurado, está usando de hipérbole, tá? Eufemismo é outra figura de linguagem que você tem que ter na ponta da língua. Sabe o que o eufemismo faz? Ele suaviza, eita, deixa eu colocar aqui, suaviza, ameniza informação desagradável, tá? Sabe aquela informação chata, aquela informação pesada, aquela informação constrangedora, que tu não pode chegar na pessoa diretamente e falar, papuf, aí tu tenta dar uma enfeitadinha, um negocinho. Esse é o eufemismo. Eufemismo. É bom prestar atenção nele porque a palavra é diferente, não tem como tu memorizar, correto? Carol, exemplo de eufemismo. Pedro foi morar no céu. Gente, quando eu chego para uma pessoa e eu falo assim, olha, Pedro ele foi morar no céu. O que eu estou falando? Imagina dando essa notícia para uma criança, faz mais sentido, né? A gente chega numa criança e fala assim, olha, o titio, o vovô, agora ele virou estrelinha, ele foi morar no céu. O que a gente está querendo dizer? A gente está dizendo que Pedro faleceu. Mas eu não chego na criança e falo assim, ei, Pedro morreu. Não precisa ter noção, né? Eu faço toda uma conversa, toda uma amenizada nessa carga pesada da informação, tá? João bateu as botas. É outro exemplo de eufemismo, porque eu não tô falando que ele morreu diretamente, tá? Lucas foi convidado a se retirar da reunião. Foi expulso, meu amigo. Mas eu tô amenizando a informação, tá bom? Então, decora aí, eufemismo, eu vou amenizar uma informação que é ruim. Pronto, é isso. Associa esse exemplo para tu não esquecer mais, tá? E por último, onomatopeia. Gente, a onomatopeia nada mais é do que uma palavra que expressa som. Isso aqui para quem lê gibi, olha, melzinho na chupeta. Por quê? Quando a gente está lendo o gibi da Mônica, que a Mônica roda aqui o coelhinho para plaft. Opa, bater lá no cebolinha, no cascão, eu tô péssima agora de memória. Faz assim, ó, plaft. Esse plaft é o som do quê? Do coelhinho plá, pegando lá no outro personagem. Então, a palavra plaft representa um som. Vou colocar aqui para ti, ó. Plaft representa um som, um barulho.
Toda palavra que representa som, barulho, pessoal, se chama onomatopeia. Um exemplo muito básico, Carol, muito básico, muito básico. Cucurucu! O que é isso? Barulho do galo, da galinha cantando. Outro exemplo básico, Carol. Tic-tac, tic-tac. Barulho do quê? Relógio. Então, essas três palavras são exemplos de onomatopeia para ti. Não esquece, onomatopeia, eufemismo e hipérbole. São três figuras de linguagem que vira e mexe está caindo em concurso público. Tem que ter anotado na ponta da língua. Pois bem, Carol, e aí na alternativa o que acontece? Quando a gente bate o olho aqui, gente, no trecho que eles deram pra gente, e quando a banca me dá um trecho, eu tenho que olhar para o trecho que ela me deu, ó, há sem dúvida quem ame o infinito, há sem dúvida quem deseja o impossível, há sem dúvida quem não queira nada. Galera, não tem exagero, não tem suavização de informação desagradável e não tem nenhuma palavra que expressa som. Então, essa questão eu resolvo por eliminação. Por quê, Carol? Porque eu sei que não vai ser hipérbole, eu sei que não vai ser eufemismo e eu sei que não vai ser onomatopeia. Automaticamente você fica entre anáfora e anaculoto. São duas figuras de linguagem que caem muito pouco, tá? Mas agora tu já vai decorar que o anaculoto, a anáfora é a figura de linguagem onde tem repetição. E aí, se tu olha aqui, ó, há sem dúvida quem, né? Há sem dúvida quem. O que a gente identifica aí, ó, é que tem a repetição desse trecho, há sem dúvida quem, há sem dúvida quem, há sem dúvida quem. Repetição, anáfora. Anáfora cai muito pouco, até me surpreendi da IBAD ter cobrado, mas essas três que eu passei são constantes, tá, pessoal? Constantes. Bora lá. Questão 2. Considere o trecho. Porque eu amo infinitamente finito, porque eu desejo impossivelmente possível. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, e para quem está fazendo o concurso agora, a palavra respectivamente significa nessa ordem. A classe gramatical das palavras em destaque. Então, que ordem? Na ordem que me foi apresentada lá, tá? Então, primeiro, gente, eu tenho que identificar a classe dessa palavra e segundo, eu vou até pôr de cor diferente para vocês visualizarem, tá? Segundo dessa palavra. Então, aqui, ó, a opção que vem primeiro é a resposta da palavrinha que está lá em primeiro. Ó, coloquei de vermelhinho para vocês, tá? A palavra respectivamente significa que eu tenho que responder na ordem que ele me apresentou. E aqui, ó, a segunda opção, referente à segunda palavra, que tá ali de azul também, tá? Essa questão aqui vai ser melzinho na chupeta, se cair na tua prova, porque olha que fácil o macete que eu vou te dar. Toda palavra que termina em mente é advérbio de... É advérbio. Eu vou pôr. Não, eu vou pôr logo. É advérbio de modo. Tá? Claro que aqui caberia algumas poucas exceções, mas a regra, né? Eu acho que em 97% dos casos é isso aqui. Então, para mim, compensa que você aprenda, fixe isso aí, até porque a prova tá perto. Tu vai decorar isso daí. Se a palavra terminar em mente, ela é advérbio. E se ele te perguntar que tipo de advérbio que é, tu vai lembrar que é advérbio de modo. Fechou? Então, olha aqui. Primeira opção, infinitamente. Advérbio. Segunda opção, impossivelmente.
mente. Advérbio, qual que é o gabarito, pessoal? Letra B. Sabe por que é advérbio de modo? Aí eu vou destrinchar aqui para ti, para tu perceber. Ó, infinitamente. Infinitamente. Esse mente aqui significa... Opa! Esse mente aí, ele significa o seguinte, ó. De modo... Aí a gente repete o que está escrito antes do mente. Infinita? Não. De modo infinito, tá? Ou então, de forma infinita, tá? Olha aqui, ó. Por que é um advérbio de modo? Porque se eu for reescrever, tirando mente, esse mente pode ser substituído pela expressão de modo. Impossivelmente, de modo impossível, ou de forma impossível. É por isso que é um advérbio de modo. Decora isso e leva para tua prova. Aí tu reza para numa das provas cair isso daí, tá? Na frase, não cheguei atrasada porquanto não queria perder o início da reunião. A conjunção porquanto estabelece uma relação de. Quem é concurseiro, estudou comigo, sabe que conjunção tem que ter na ponta da língua. Gente, porquanto é uma palavra que a gente não usa muito no dia a dia, né? A gente estranha, mas é uma palavra super aceita no português. E eu vou te falar, ó, que ela é a mesma coisa da palavra porquê. Porquanto e porquê são sinônimos. Eu posso substituir uma pela outra que não tem problema nenhum. Tanto que tu vai observar aqui, olha aí comigo como a escrita delas é parecida, ó. P-O-R-Q-U. Aí só aqui no finalzinho, ó, que vai mudar, tá? Então, primeira coisa que eu quero que tu fixe comigo. Porquanto é sinônimo de porquê. Fechou? Eles adoram pedir porquanto na prova. E aí a segunda informação que tu tem para decorar é isso aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu faço. As duas, já que elas funcionam como sinônimos, elas podem aparecer em dois tipos de conjunção, pessoal. Pode aparecer como explicativa e pode aparecer como conjunção causal, tá? Explicativo vai dar ideia de quê? Pensa um pouquinho. Explicação. Causal vai dar ideia de quê? Causa. Então, o porquanto e o porquê, eles só podem ser dentro dessas duas opções aqui. Ou vai ser explicativa ou vai ser causal, tá? Eu acho muito difícil a FGV trazer as duas opções numa mesma questão para ti. Gera a FGV, olha, perdão, gente, eu tô atormentada ainda com o concurso da Assembleia que foi outro dia. Então, quando a gente olha aqui, ó, letra A, causa, B, tempo, C, condição, D, concessão, E, proporção. Ó, só pode ser causal ou explicativa. A gente já tem o nosso gabarito, gabarito letra A. Voltando aqui, eu estava falando, eu acho muito difícil, por exemplo, a IBAD trazer assim, letra A, causa, letra B, explicação. Muito difícil. Mas se trouxer, vai que porventura traga, né? Tu vai associar que quando ela é explicativa, ela está muito relacionada à ideia de conselho, ordem, pedido, tá? Conselho, ordem, pedido. E quando ela é causal, geralmente ela está associada à ideia de consequência ou
resultado, tá? Porque causa e consequência andam muito próximas. Opa, não foi? Causa e consequência andam muito próximas. Então, geralmente, quando aparece a causa, aparece a consequência. Quando aparece a consequência, aparece a causa, tá? Então, ó, não cheguei atrasada porquanto não queria perder o início da reunião. Aqui, só para vocês entenderem, eu tenho, vou marcar aqui de laranja, a minha conjunção. Quando eu identifico a minha conjunção, eu consigo dividir a oração, as orações, passando um risco aqui antes. Então, tudo que está da conjunção para cá é a minha primeira oração. Tudo que está da conjunção para lá é a minha segunda oração. Beleza? E aí, quando eu paro para pensar nas duas orações, nas duas informações que eu tenho, pensa comigo. Primeira informação, não cheguei atrasada. Segunda informação, não queria perder o início da reunião. Olha, para pensar, o que aconteceu primeiro? O que aconteceu primeiro? Primeiro, eu não cheguei atrasada, ou primeiro, eu não quis perder o início da reunião? Primeiro, pessoal, eu tive a vontade de não perder o início da reunião, né? Então, primeiro aconteceu isso daqui. Primeiro eu tive essa vontade e depois eu não cheguei atrasada. Então, tudo aquilo, pessoal, que acontece primeiro é o que eu chamo de causa, porque é aquilo que deu origem a algo. E tudo aquilo que acontece depois, que é resultado, que é consequência, aliás, desculpa, tudo aquilo que acontece depois vai ser o resultado, vai ser consequência do quê? Da causa. Como a conjunção está aqui dentro, ó, da ideia de causa, ela é uma conjunção causal. Fechou? Então, ó, ela é causal aqui e a gente percebeu que nas duas orações, na frase toda, a gente tinha a presença de causa e consequência, matou a parada. Questão 4. Questão 4. Assinale a alternativa que o emprego do acento indicativo da crase é facultativo. Gente, o que é crase facultativa? Facultativo. Eu escolho se eu quero pôr ou não. Se eu colocar crase, tá certo. Se eu deixar sem crase, tá certo também. A escolha é minha. Galera, a gente vai ter 3 ocorrências de caso facultativo de crase. E aí tu vai anotar no teu caderninho também e memorizar. Quando que a crase é facultativa, pessoal? Nome próprio feminino, tá? Antes de nome próprio feminino, antes de pronome possessivo feminino. Quais são, Carol? Minha, tua, sua, nossa ou plural, tá? Então decora isso daí. E, por último, depois de até. Tu vai memorizar essas 3 coisas. Caso facultativo de crase. Nome próprio feminino, pronome possessivo feminino e depois de até. Antes de nome próprio feminino, antes de pronome possessivo, e aí tu tem que saber quem são os pronomes possessivos, e depois de até. A gente vem olhando aqui, ó. Nós sempre saímos às escondidas. O elevador ficava à esquerda. Eles foram à festa. Eu irei à sua casa. Ele aprendia à medida que. E aí, pessoal, qual que é o gabarito? Carol, quer dizer que é só isso? Só isso, tá aqui, ó. Letra D, a sua.
e sempre tá caindo, pessoal. Sempre tá caindo. Memoriza isso aqui, que isso aqui é o basicão. Sempre tá caindo. Se tu, tem na ponta da língua as três hipóteses de crase facultativa, tu nem perde tempo numa questão dessa. E outra, tu sai com a sensação de falar assim, cara, pelo menos a questão da crase eu acertei, tá bom? Questão 5. Assinale a alternativa que apresenta a relação adequada entre substantivo, adjetivo e verbo. A gente já viu, né, nas outras provas que a IBAD tem cobrado isso daqui. Ela te pede palavras da mesma família, do mesmo grupo, que a gente chama de palavras cognatas, né? Então são palavras que tem que ter, gente, a mesma raiz, o mesmo significado, tá? E tem que ter o mesmo significado dentro dessas classes gramaticais aqui, tá bom? Então, letra A, alusão, iludido, iludir. Gente, iludido e iludir, tudo bem, né? Mas alusão, o que é alusão? Alusão é assim, fazer referência a algo ou alguém, tá? Então, eu fiz alusão à cena da novela. Beleza, eu fiz referência à cena da novela. É totalmente de falar iludido e iludir, porque são palavras que vêm da palavra ilusão, tá? Então, português muitas vezes é questão de lógica, né? Se eu vejo ali uma palavra com outra estrutura, começa a perceber que elas não são da mesma família, tá bom? Variedade, variado e variar. Gente, variedade não quer dizer várias coisas diferentes? Não é isso? E eu não falo assim, a variedade? Então, substantivo, ok. Variado não significa que algo tem essa característica de ser variado? Os objetos são muito variados. São diversos, são diferentes. Está no mesmo sentido de variedade. E variar está nesse mesmo sentido, tá? Mas a gente vai deixar aqui, porque em concurso a gente não acha a resposta e marca, a gente vê as outras, para ver se as outras realmente estão certas ou erradas. Olha lá, grandeza, ok, de grande, né? Eu falo assim, a grandeza do país e tal, beleza. Grande é adjetivo, é característica de algo, né? Que seja grande. A bola é grande. Grande é como é a bola, é um adjetivo. Agora aqui no verbo, engradar, eu acho inadmissível um brasileiro não saber o que significa a palavra engradar. Porque aqui no Brasil o pessoal vive falando de engradado de cerveja. Então, engradar, pessoal, não é de grande, de grandeza, é de grade. Engradado de cerveja não são as gradezinhas ali onde você encaixa a cerveja? O sentido totalmente diferente. Talvez tenha gente que tenha ficado em dúvida aqui, né? Velhice, tudo bem. A velhice, eu falo, né? Estado de ser velho. Velhaco, pessoal, não é adjetivo, ele é substantivo também. É como eu chamo uma pessoa meio malandrona, sabe? Tipo quando a gente fala assim, cafajeste, né? O cafajeste hoje ele tem mais sentido de substantivo do que de adjetivo. Envelhecer. Tudo bem envelhecer e velhice, mas o que está errado aqui é o famoso velhaco. Censo. Galera, censo com C é o censo do IBGE, é o censo de pesquisa, tá? Censo de pesquisa. Censurado é algo criticado que vem de quê? De censura, tá? Censurar no mesmo sentido, de criticar, né? Agora aí, então, a gente tem um erro aqui, porque censo com C é censo do IBGE de pesquisa, e com S é de senso de noção, da pessoa ter senso, da pessoa ter noção de realidade. Então, aqui o nosso gabarito fica o quê? Fica, de fato, a letra B, tá?
Esse é um tipo de conteúdo que eu nem recomendo que vocês estudem, porque a gente não sabe o que vem na prova. Pode vir palavra que você nunca viu. O mais importante é você se garantir nas outras, que são o quê? Gramática pura. Olha aí, colocação pronominal. Quem corrigiu as outras provas já tá fera, porque já sabe que colocação pronominal, falou de colocação pronominal, a Carol falou que tem que lembrar do quê? Chutão no meio do ovo do cara, ó. Me, te, se, lhe, nos, ovos. Pronto. São esses os pronomes. E a primeira regra que eu disse para vocês, a primeira que já faz a gente eliminar a questão, eu nunca, jamais posso iniciar a frase com esses bonitinhos aqui. Nunca, nunca, nunca. Então eu bato o olho aqui na letra A, ó, T. Já tá fora, meu amigo, tá errado, não posso. Eu bato o olho aqui na letra E, ó, me. Tá fora, meu amigo, tá errado, não posso. Tá? E as outras, Carol, como é que eu resolvo? As outras, a gente primeiro identifica o pronome. Então, aqui, ó, ninguém viu-nos. O pronome tá aqui, nos, né? Ela sempre ajudou-te. O pronome tá aqui, te. Não me disseram nada. O pronome tá aqui, me. O segundo passo é eu lembrar que existe um negocinho chamado palavras atrativas. O que essas palavras fazem, pessoal? Puxa o pronome para perto delas. Carol, quem são as palavras atrativas? Eu vou anotar aqui de novo porque, cara, tu mora no meu coração e eu quero te ajudar, tá? Palavras atrativas. Quem são? A primeira delas, pessoal, é o que, tá? O que é uma das principais palavras atrativas. Quem mais? Palavras de sentido negativo. Também chamam o pronome para perto. E por último, Carol, outros pronomes, advérbios, conjunções. Show? Só isso aqui. Só isso aqui. Vamos olhar se tem palavra atrativa na letra B, C e D. Ninguém. Gente, olha, ninguém, além de ser pronome, ainda tem uma carga negativa muito grande, né? Ninguém. Então, ninguém é uma palavra atrativa. Obrigatoriamente, gente, ela chama o pronome para perto dela. Então, o lugar desse pronome aqui não é aí longe dela, é aqui, ó, juntinho dela. O correto seria ninguém nos viu. Então, essa aqui já tá, ó, fora. Ela sempre ajudou-te. Galera, sempre também é uma palavra atrativa. Por quê, Carol? Porque é um advérbio, tá? Mas aí tu fixa, sempre é atrativo, porque pode ser que caia na tua prova, né? O que ele vai fazer? Chamar o pronome para perto dele. Então, esse pronome que tá aqui longe, ó, vem para cá, para juntinho dele. O correto seria: ela sempre te ajudou. Então, a gente já achou nosso gabarito aqui na letra D. Não me disseram nada. Olha aqui. Tu quer palavra mais negativa do que o não? Então, fixa na tua cabeça. Que, não, ninguém, nunca, jamais, tá? São palavras que, ó, chamam os pronomes para perto delas, tá? Questão 7. Questão 7. Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras grafadas segundo a ortografia oficial da língua portuguesa. Questão 7. Eu já falei para vocês em outras correções, né? Eu não gosto de perder tempo explicando isso daqui. Isso daqui é muito variável, pode cair qualquer palavra, são milhões. Para mim não vale a pena. Se você quiser, dá uma pesquisada no Google, vê a forma certa de escrever. Mas, ó, eu recomendaria aprender a escrever a palavra admissão e principalmente exceção, que sempre está caindo em concurso público, tá? Questão 8. Considere as frases abaixo. Olha,
1, 2, 3, eu tenho que preencher aqui os espaços e aqui embaixo eles me dão a opção. Então, ó, eu tenho opções lá para a primeira frase, eu tenho opção para a segunda, né? Quem já viu a outra correção já tá fera, já vai acertar. E aqui, ó, a terceira. Gente, questões desse tipo, cada um começa por aquilo que tem mais segurança. Carol, eu sou fera na utilização da palavra meio. Pode pôr qualquer frase aí que eu resolvo. Então, tu vai começar por ela. Carol, eu não me garanto muito no meio, não. Mas no bastante, joga no peito do pai, da mãe, que ele ou ela desenrola. Aí tu começa pelo bastante. Carol, eu não sou nem boa nisso, mas eu sei, Carol. Carol, eu tenho certeza que a palavra menos não existe. Eu aprendi isso com uma garota que começou a dar aula na internet muito doida. E ela me ensinou que a palavra menos não existe. Não existe essa palavra menos. É totalmente errado falar menos. O correto é falar sempre menos. No português, só existe a palavra menos desse jeitinho aí. Tá bom? Então, teve uma época na internet que a gente falava bem assim, né? Cadê? Deixa eu pôr aqui. Tinha um memezinho que a gente falava assim, ó. Seja menos. Por que a gente falava isso? Porque as duas palavras estão erradas, pessoal. Primeiro, não é menos, é menos. E segundo, não é seja. Olha aqui qual que é o correto. E eu vou colocar de verde de novo, para tu ver que verde é a cor da correção. O correto é seja menos. Assim como a palavra também não é teje, não é esteje, é esteja. As duas palavras terminando aqui, ó, seja, esteja, menos, tá? Então, sabendo disso, e tu tá fera nisso, tu vem pra cá, ó, que é o mais fácil de todos. Mais fácil de todos. Por quê? Tu sabe que menos não existe. Então, tu bateu o olho aqui, ó. Falei, ei, doido, vai enganar outro. Ei, vai enganar um outro. Aí tu já vem aqui, ó. Pronto. Eliminou duas em 15 segundos. Acho que tu vai levar 15 só para arriscar. Porque tu já bateu o olho, tu sabe. Fechou? Agora vamos ver as outras. Aí tu tem que ver aquilo que tu tem confiança. Se tu vai para o meio ou se tu vai para o bastante. O bastante é só trocar pelo muito. Tu lembra, né? Só trocar pelo muito. Vamos olhar. O trabalhador tem tarefas. Vou escrever aqui para ser mais rápido, tá? Ó, trabalhador tem, pontinho, pontinho, tarefas. Como é que eu posso preencher aí uma palavra muito? Eu posso falar, o trabalhador tem muito tarefas? Gente, nem combina. O trabalhador tem muitas tarefas? Não, Carol. O trabalhador tem muitas tarefas, né? Olha aqui, ó. Plural, plural, concordando, tudo bonitinho. Galera, a partir do momento que aqui entrou algo no plural, pode ser muitos ou pode ser muitas, não interessa o gênero, mas se for plural, significa que a minha opção lá de cima tem que ser no plural. Eu só posso utilizar a palavra bastantes. Então, vou até puxar isso aqui um pouquinho para o lado, né? E eu vou escrever as respostinhas aqui, né? Ó, menos, né? E aqui a gente acabou de descobrir que a palavra certa tem que estar no plural. Bastantes, tá? Carol, já consigo eliminar outra alternativa, porque olha aqui, ó, bastantes, bastantes, bastante. Então, eu já elimino a letra C também, porque ela tá no singular.
Agora eu fico só entre meio e meia. E agora, Carol? Isso aqui eu dei aula na outra correção e eu vou anotar aqui de novo, tá? Eu vou até aumentar a letra, que é para tu nunca mais errar, seu abençoado. Depois tu ainda não quer curtir meu vídeo, não quer compartilhar, não quer comentar, eu tô ficando brava com isso, tá? Meia, pessoal, você só usa quando for ideia de metade, tá? Meia, você só usa quando for ideia de metade. De metade assim, ó, de fração mesmo, tá? Beleza? Ideia de metade, metade. E ainda tem que ser uma metade de algo que seja feminino, correto? Algo que seja feminino. Por quê? Quando eu falo assim, ó, comi meia melancia. Ok, comi metade da melancia. Agora, se for metade do abacate, eu vou falar meia abacate? Não, porque eu falo o abacate. Então, aqui, meio abacate, tá? Então, para eu usar a palavra meia, tem que ter essa ideia de metade e a palavra que for em seguida tem que ser feminina também, né? Então, vamos ver lá. Se não for ideia de metade, tu já sabe. Meio, pronto. Tá? Isso é básico. Tá te pedindo meia ou meio na prova. Tu vai olhar, tu vai falar, é ideia de metade? Sim. Aí tu verifica se colocando feminino ou masculino. Show. Olhou na prova, é ideia de metade? Não. Meio. Vida que segue, tá? Vamos ver aqui com calma para tu aprender de vez, que eu não quero mais que tu fique com dúvida nisso, tá? Depois, quando for o churrasco da posse, tu me chama. A trabalhadora está meio ou meia cansada. Agora eu quero que tu olhe para mim. Tem como a trabalhadora estar dessa parte para cá cansada e aqui não? Metade cansada e metade não? Da cintura para cima cansada, da cintura para baixo não. Tem como? Não, gente. Não é ideia de metade. Não tem como uma pessoa estar meio, tá metade cansada e outra metade não. Não tem. Gente, se não tem ideia de metade, tu já sabe a resposta. A única palavra que cabe aqui, ó, tu nem quebra a cabeça. É meio, tá? De novo, anota no teu caderno. Se não for ideia de metade, igual meio. Pronto. Pronto, é só isso. Então, ó, qual é o nosso gabarito aqui? Letra A, né? Meio, bastantes e menos. Show de bola, vamos embora. Assinale a alternativa que apresenta um substantivo flexionado no grau diminutivo. Gente, o que é diminutivo? Ideia de algo pequeno, né? Quando eu falo menininho, é o principal exemplo de diminutivo que a gente tem, é o inho, o inha, o zinho, o zinha, né? Letra A, viela. Letra B, corpanzil. Letra C, fornalha. Letra D, vozeirão. Letra E, pratarrais. Isso aqui é para tu não zerar. Tu não pode perder uma questão dessa. Corpanzil, corpo muito grande. Fornalha, forno grande. Vozeirão, voz grossona, grandona, né? Pratarrais, eu nem sei, mas ó, a raiz assim é uma ideia de grandeza. Viela, via pequenininha. Pronto, tá aqui o gabarito. Carol, compensa eu estudar diminutivo e aumentativo? Não, porque tu não sabe o que vai vir. Compensa tu estudar crase, compensa tu estudar colocação pronominal, compensa tu estudar figura de linguagem. É esses conteúdos mais gramaticais que tem como tu chegar e falar assim, eu sei, eu vou acertar, compensa tu estudar. Questões como diminutivo, questões como essa questão aqui, cadê? 5, eu não aconselho que você perca tempo estudando, tá? Te apruma de estudar crase, te apruma de estudar colocação pronominal, que vai ser muito mais vantajoso para ti. Figura de linguagem, muito mais vantajoso para ti. E por último, a gente tem a questão 10.
Assinale a alternativa que a concordância verbal está correta. Gente, falou concordância verbal, aqui não tem nem erro, tá? Tá te pedindo o quê? Para tu olhar para o verbo. Quando eu bato o olho nessa questão aqui, quem é meu aluno, teve aula comigo, já sabe o que a banca está querendo saber de ti. Porque, ó, eu bati o olho. Devem haver, deve haver, existe, fazem, haviam. Tá te cobrando a regra do verbo haver. Qual é a regra do verbo haver, gente? Haver, quando ele for sinônimo de existir, obrigatoriamente ele fica no singular. É só isso. Para de pôr complicação na tua cabeça. É só isso aqui. Haver, quando for no sentido de existir, ele fica no singular, tá? Então a gente começa a se perguntar aqui, ó. Vamos devagarinho. Olha para mim. Haviam 20 moradores no condomínio. Eu posso falar que existiam 20 moradores no condomínio? Vai ter o mesmo sentido? Sim, pessoal, vai ter o mesmo sentido. Então, haver é sinônimo de existir. Aí, automaticamente, quando tu falar, é sinônimo de existir, tu lembra disso aqui, ó, singular. Aí tu olha aqui na opção, ó, haviam, não tá no singular, tá no plural. Tá errado. Tem que estar no singular. O correto é havia, tá? Pode acontecer desse verbo haver vir com o verbinho junto dele. Como assim, Carol? Olha aqui, ó. Letra A, devem haver. Letra B, deve haver. Como ele está numa locução verbal, um verbinho junto do outro, a gente tem que observar o verbo que está junto dele, porque é esse primeiro verbo aqui que eu tenho que saber se vai para o singular ou para o plural, já que o haver não está flexionado, ó, ele está no infinitivo, tá? Mas o haver, ele é tão tóxico, ele é tão possessivo, que a regra dele de ficar no singular passa para o outro também. Então, o verbo que está juntinho dele, se tiver nesse sentido de existir, obrigatoriamente também fica no singular. Obrigatoriamente também fica no singular. Então, ó, devem haver muitos carros na rua. Gente, devem haver muitos carros na rua. Primeira pergunta, tá no sentido de existir? Eu posso falar assim, deve existir muitos carros na rua? Tá, pessoal, tá no sentido de existir. Automaticamente, olha aqui, ó, pluft, verbo no singular. Aí tu olha aqui na letra A, ó, vem, não tá no singular, tá no plural. Tá errado. Joga fora. Agora o oposto disso é a letra B. Vamos ver? Deve haver pessoas interessadas. De novo, primeiro passo. Caiu o verbo haver, gente, é só isso aqui, ó, repetitivo, tá? Ele quer saber se tu sabe essa regra aqui, e eu já te falei essa regra aqui, tu não vai errar. É só tu memorizar. Caiu o verbo haver aqui, tu vai ficar, rapaz, a Carol me falou que a banca ia cobrar o verbo haver, e que quando caísse o verbo haver, era essa regrinha aí. Tu vai se perguntar, esse haver tá no sentido de existir? Eu posso falar assim, deve existir pessoas interessadas? Eu posso. Se tu pode, gente, se tem o mesmo sentido, singular. Aí tu olha, tá no singular? Deve haver. Tá no singular, gente, então tá aqui, ó, gabarito letra B, tá? Carol, por que a letra C tá errada? Quando eu falo para você que tem essa regra aqui, eu tô te falando que essa regra aqui é para qual verbo, gente? Para o verbo haver. A regra é do verbo haver. O verbo existir não tem nada a ver com essa regra. O verbo existir só aparece aí para a gente, ó, verificar o sentido do verbo haver.
mas essa regra é para o verbo haver. Como é que funciona o verbo existir, Carol? O verbo existir, gente, o verbo existir, ele vai flexionar normalmente, tá? Ele tanto vai para ele tanto fica, né, no singular, como ele vai para o plural. Carol, como é que eu sei se ele fica no singular ou se ele vai para o plural? Eu tenho que olhar com quem ele concorda. Então, existe tratamentos para essa doença. Quem existe? Tratamentos. Quem? Sempre essa pergunta. Quem existe? Tratamentos. Olha aqui, ó. Tratamentos, plural. Obrigatoriamente, o verbo existir concorda. Então, o correto aqui era colocar aqui, ó. Existem. Por isso que tá errado. E por último, uma última aula importantíssima é essa daqui também, ó. Vou anotar para o lado e tu anota aí no teu caderno, que é uma regrinha de outro verbinho, tá? Ó, fazer no sentido de tempo decorrido, obrigatoriamente, também fica no singular. Anota, escreve na capinha do celular, põe na parede do banheiro em frente do vaso e memoriza isso. Fazer no sentido de tempo decorrido fica no singular. Como assim, Carol? Quando cair o verbo fazer, você tem que se perguntar: tá no sentido de tempo decorrido? Gente, o que é tempo decorrido? Tempo que decorreu, tempo que correu, tempo que passou. É isso. Tempo decorrido, tempo que passou. Ó, já se passaram muitos anos, já se passaram muitos dias, já se passaram muitas horas. É isso. Se tiver nesse sentido, o verbo fica no singular. Então, tu olha aqui para a letra D, ó. Fazem 2 horas que estou esperando. Gente, fazem 2 horas que estou esperando. Tá no sentido de tempo decorrido? Tá no sentido de tempo que passou? Sim, pessoal. Tá falando aqui, já se passaram 2 horas. Já decorreu, já passou, passado. Se o verbo fazer tá se referindo a tempo que passou, qual é a informação que tu tem? Fica no singular. Aí tu olha aqui, ó, fazem. Fazem não, singular. Correto é faz. Faz 2 horas. Gente, toda vez que for tempo decorrido, o verbo fazer fica no singular. E aí Bade cobra demais isso. Faz 2 horas, faz não sei quantas semanas, faz não sei quantos meses. Se for nesse sentido, verbo no singular. E assim a gente encerrou mais uma correção. Eu espero ter ajudado vocês. Comenta, curte, compartilha, se inscreve no canal, divulga, fica aqui com a gente, vai lá para o Instagram também, lá no Instagram eu estou com a mesma rede, Professorando em Rondônia. Vamos junto lá no Instagram, às vezes o pessoal manda mensagem, eu respondo de forma muito mais rápida, tá? Comenta aqui no vídeo, curte, compartilha, eu estou muito feliz com as interações de todos vocês e eu estou planejando fazer algumas revisões gerais aí antes da prova no domingo ainda. Vamos torcer, pedir para Deus para estar tudo certo, para ter tempo, para lançar isso para vocês. Mas, aquele negócio, eu preciso de interação aqui nesse canal. Então, curte, compartilha, comenta, se inscreve. Tá bom? Tudo de bom, boa prova para quem está na beirada da prova que se aproxima. Show de bola, tamo junto.